aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Desejando um dos dias do Filho do Homem. É no tempo de Cristo já parecia começar a sentir saudade do dia do Filho do Homem, pois ele estava cumprindo um dos dias, porque são 2 dias do Filho do Homem, um nos dias de Cristo e outro nos dias do 7º anjo. Por isso a Escritura diz que desejareis ver um dos dias. Cada pessoa que manifestou, que veio, que apareceu depois do ministério de William Branham, nenhum deles tem o sinal do Filho do Homem. Nenhum deles tem aquele sinal messiânico. Que nós sabemos que quem teve foi Cristo e também quem teve foi William Branham. Mas depois disso não temos mais ninguém. Mas eles dizem ser algo, mas eles não têm o que alimenta o coração eleito, porque Jesus já estava mostrando para os discípulos que ele estava para sair. Aquele Filho do Homem já estava para ir embora. Então ele começou a falar de uma outra manifestação. Vocês podem ver em São Lucas 17. Eu li aqui o 17, 23, 22, e depois tem o 17, 26 em diante, que fala do 2º dia do Filho do Homem. Então, quando aquilo já estava terminando, irmão Branham teve esses sinais. Jesus teve estes sinais. E sinais importantes que mostrou que era Deus feito carne, que era um sinal de um Messias. O Messias é um ungido. Agora, tem muitos ungidos, e teve muitos ungidos depois de Cristo. E teve muitos ungidos, e tem muitos ungidos depois de Branham. Mas o importante são só 2 dias. O importante é 2 ministérios. E como Jesus estava tratando com os seus discípulos, ele disse isso para os seus discípulos: dias virão em que desejareis. Eu creio que quando Jesus foi embora da terra, aqueles discípulos podiam pensar nisso. Seria tão bom se nós tivéssemos aquele dia dele aqui outra vez. Se nós pudéssemos caminhar com ele, se pudéssemos ler o coração das pessoas, não só curar os enfermos, mas se pudéssemos ver um dia daquele, quando ele fazia aquelas maravilhas, pregava a palavra e as pessoas eram livres. Se nós pudéssemos, eu creio que é assim, passa o tempo, você não valoriza muito naquele dia,
que o Filho do Homem está na terra, você joga pedra nele, como os judeus fizeram. Persegue, joga pedra, procura matá-lo. Mas passa o tempo, passa aqueles dias, aí começa alguns a sentir saudade, os eleitos começam a sentir saudade, os apóstolos eleitos. Os outros, para eles podiam dizer: o que nós queríamos era fazê-lo distanciar do povo, não contaminar nossas sinagogas, não ficar atrapalhando a mente do nosso povo. Nós já cremos em Moisés, e quando o povo escuta uma mensagem dele, ele nos identifica como filhos da serpente. Então não seria bom eles querer um dia, mas para os discípulos, sim, eles tinham vontade de um dia. Eu nunca tive esta oportunidade de estar no dia que o Filho do Homem manifestou, mas eu estou satisfeito em poder crer naquilo. Creio nos 2 dias, nos dias de Cristo e nos dias de Brana. Você sabe que nos dias de Brana é o cumprimento de São Lucas 17, 26 a 30. É o último dia. Você fica esperando mais dias do Filho do Homem, não vai ter, filho. Acabou. Os dias do Filho do Homem para os gentios termina. Se há um profeta com sinal messiânico, será para judeu, não será para gentio mais. Porque para nós, os gentios, terminou o nosso tempo. Assim como para os judeus, terminou o tempo deles quando eles rejeitaram a Cristo, assim para nós, os gentios, terminou o nosso tempo quando rejeitamos o 7º anjo, rejeitamos Brana. A igreja pentecostal rejeitou Brana, acabou. Terminou o tempo dela. Não tem tempo mais. Ela não tem tempo para arrepender. Deus pode até dar tempo, mas ela não tem tempo para arrepender. Quantos anos tem de tempo? Mas não é tempo para ela, porque ela não vai arrepender. Esaú teve tempo, mas não adiantou chorar, porque agora era tarde. Ele já havia vendido seu direito de primogenitura. E não adianta os pentecostais hoje pular, gritar, falar em línguas. Eles já venderam o direito da palavra. Aquilo que Deus manifestou no tempo deles, por volta de 1950, nos Estados Unidos, e eles rejeitaram essa manifestação. E eles continuam com um movimento grande. Se ao rejeitar Deus, a gente vivesse na miséria, mas não é assim. Quando você rejeita Deus, é como um moço rico. Ele rejeitou caminhar com Cristo, rejeitou a vida eterna. Mas o irmão Brana, pregando, nos ensinou. O que aconteceu com o jovem rico? Foi praguejado? Não. Você vai ver que a bênção era a praga. A bênção. Porque ele prosseguiu, ele derrubou os seus celeiros e fez outros celeiros maiores. Porque ele estava tendo uma colheita farta, rejeitando a vida eterna. As igrejas pentecostais cresceram, mas cresceram muito, quando elas rejeitaram o ministério profético do Filho do Homem em seu dia, quando Deus estava ali como Filho do Homem. Filho do Homem é Deus no profeta. Alguém fica espantado: a Brana não era Filho do Homem. Está bem, ele não era, mas o Filho do Homem estava nele. Então, se o Filho do Homem estivesse em mim, eu seria o Filho do Homem. Por quê? Porque você diz: Deus está em mim. Se Deus está em você, você é um Deus. Se Deus está em mim, eu sou um Deus. É que vocês não têm coragem de tomar a palavra no poder, na autoridade que é a palavra.
dias do Filho do Homem, era porque Deus estava numa carne profeta que tinha um novo nome. Por isso ele fala, os discípulos teriam desejos, saudades de ver estes dias, vocês vão desejar ver um dos dias do Filho do Homem. Porque aquele dia estava vencendo e ia começar um outro dia, quase dentro de 2000 anos. E Jesus profetizou. Mas eu estou aqui para dizer para você que isso já cumpriu, já passou. E a gente deseja também, mas não tem jeito mais. Eu desejaria ver um homem como o irmão Branham, com aquele ministério do Filho do Homem nele, conhecendo os corações. Como os discípulos desejavam ver um homem após Cristo, que pudesse olhar e conhecer os corações das pessoas, mas aquele dia tinha passado. Eles viveram aquele dia e depois só podiam desejar, mas não tinha aquele dia mais. Assim, a gente que não viveu, pensa América do Norte, os irmãos, os grandes homens, os grandes personagens, que andou com William Branham, comeu com William Branham, bebeu com William Branham, caçou com William Branham, esteve nos cultos de William Branham, foram consagrados por William Branham. Isso foi muito maravilhoso, mas aqueles dias passaram. Eu posso desejar ter um daqueles dias, porque não tem mais ministério do Filho do Homem para nós, depois Cristo e Branham. São os 2 dias que nós temos aqui na Bíblia, que seriam desejados pelos discípulos de Jesus, pelos discípulos de Branham, e eles desejam tanto que eles dizem, ele vai ressuscitar, ele vai fazer algo, ele vai revelar selos, ele vai revelar trovões. Eles desejam tanto, mas eles não terão esses dias de novo. Esses dias são passados. Vocês deveriam notar isto. Vocês perderam esses dias. Isto aconteceu na América do Norte. Deus veio numa carne. Por isso Deus teve novo nome. Por isso a Bíblia mostra o cumprimento de Apocalipse 2,17 e 3,12. O que é isto? Novo nome. Mas tinha o nome no ministério do Filho do Homem, que foi Jesus, e tem um novo nome para o ministério do Filho do Homem, quando Jesus se repetisse dentro de um outro homem. E você não poderia chamar Branham de Jesus, porque Jesus estava dentro de Branham, certo? Você não poderia chamar Branham de Jesus. Você teria que chamar Jesus de Branham. Vocês deveriam olhar e ver em Jesus. Olha o que ele fez. O que esse homem, o que Branham está fazendo, foi aquilo que Jesus fez lá atrás. Mas ninguém pode fazer aquilo que Jesus fez lá atrás se aquele Jesus lá de trás não estivesse no homem aqui na frente. Se nós vemos ele fazer alguma coisa aqui na frente, é porque aquele Jesus estava dentro deste homem. Aquele alfa estava dentro do ômega. Os corações deveriam desejar ver aqueles dias, e vocês não vão poder ver mais também americanos. E isto eu quero dar um alerta para todos nós. Apareceu um homem na Índia. Teve ele sinais de Messias? Teve ele sinais do Filho do Homem? Não teve nada. Apareceu um outro bom irmão em Porto Rico. Teve sinais do Messias? Conheceu o coração das pessoas? Falou os nomes das pessoas pelo Espírito, as enfermidades das pessoas? Não. Aparece outro agora na África. Tem esse ministério? Não, meu irmão, os dias do Filho do Homem acabou. Exatamente esses 2 dias, profetizado na Escritura,
que nos dias de Jesus foi um dia, e agora, quando o mundo estivesse na condição de Sodoma e de Gomorra, nós teríamos novamente aqueles dias manifestos na terra. E foi o que aconteceu com William Branham. O seu nome é Eva, seu sobrenome é York, você mora nesta cidade, e o número da sua cidade, da sua casa é tal. Isso daí aconteceu com Jesus lá atrás também. Então aquele mesmo Jesus estava num novo corpo, por isso tem novo nome. Quando Jesus falou sobre a samaritana, vai, chama o teu marido e vem cá. Como Jesus gosta de passar um apuro na pessoa. Mas aquela pessoa, aquela samaritana, médio, judeu e gentil, tinha mais luz do que qualquer outras pessoas. Ela tinha mais luz. Ela foi clara: eu não tenho maridos. Ele diz: você disse a verdade, porque você já teve 5, e com o que você vive agora não é teu marido. Em outras palavras, você está vivendo com o marido de outra mulher. Aquilo abriu, despertou o coração daquela mulher. E o que é que ela disse? Vejo que és profeta. Porque ele teve o sinal do Messias. Hoje nós temos muita gente fazendo malabarismo por aí, que não tem nada a ver com o original da Bíblia. O original, a gente vê estes ministérios desta forma profetizado pelo próprio Jesus, que era o Filho do Homem, e ele diz: isto vai acontecer outra vez. Estou falando disso porque tem coisa que acontece outra vez e as pessoas não percebem. Isso é uma das coisas. Vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem. Quer dizer, quem viveu nos dias de Jesus não podia desejar ver os dias de Brahma. Mas quando você vive nos dias de Brahma, você deseja ver um dos dias do Filho do Homem, e não tem mais essa manifestação. Por isso, escrituristicamente, Apocalipse 10, 8 a 11, nós não temos, quando João aparecer, ele não terá um ministério do Filho do Homem, ele não terá um ministério messiânico. Não, esse ministério messiânico foi realizado nos dias de William Branham. O que fará este João, este personagem, que ao chegar manifestará o cumprimento da palavra que cumpriu nos dias do irmão Branham? O que foi que serviu os apóstolos? Foi para manifestar o cumprimento daquilo que aconteceu nos 4 evangelhos. Eles estavam manifestando aquilo, o poder de Deus na vida deles. O que nós temos que fazer hoje? Manifestar o que estava operando na vida de William Branham, que era a revelação da palavra. Olha Apocalipse 10, 8 a 11. Você não vê que aquele homem tem que fazer sinais. O que ele tem que fazer, você não quer. Ele tem que comer o livro. A hora que ele chegar, ele vai comer o livro, e comendo o livro, ele te dará o sabor, mostrará para você o quanto é bom. E você deveria desejar ter vivido nos dias que William Branham não estava curando enfermos, mas estava no tabernáculo Branham por 10 dias, pregando a revelação dos 7 selos, quando Deus estava abrindo toda a palavra para ele, e todo o mistério que esteve oculto por todo esse tempo, ele veio e revelou através de William Branham para todos nós. Hoje eu sou agradecido por poder ver o que o irmão Branham fez, mas eu tinha vontade mesmo. Se você vê uma foto como esta, esta foto assim, hoje pode ter muitas falsas, mas essa daqui é verdadeira. Pode ter muitos homens aí com sinal, dizem, tem uma pombinha na cabeça, só não aparece urubu na cabeça deles, né? Mas pomba, eles gostam de dizer que parece uma pomba, uma luz na cabeça, né? E a gente precisava de ser agradecido a Deus. Eu preciso ser agradecido porque eu não estou agora querendo ver mais nenhum homem desse jeito.
Porque eu sei que não tem, não vai adiantar. Eu quero ver agora o que essa coluna de fogo fez dentro desse homem, operou dentro dele, para poder revelar a palavra, escondeu dentro dele este grande halo de luz, escondeu dentro dele, enquanto suas palavras foram pregadas, ditas claramente para nós, as revelações dos 7 trovões, que estão tudo revelado dentro dos 7 selos. Vocês desejam ver o irmão Brana revelar essas coisas? Não vão ver mais. Vocês desejam aquele dia dele? Vocês não terão mais, certo? E mesmo os crentes, que pode ser verdadeiro, vocês desejam aqueles dias com aquele homem? Vocês não terão mais. Agora, nós estamos, pela graça de Deus, comendo esse livrinho até que João chega. Vamos comendo o que nós conseguimos, vamos comendo o que nos foi dado, vamos comendo o que nós vemos. Alguém pergunta, você tem visão? Eu digo, eu tenho, eu olho na Bíblia e vejo. Eu vejo o ministério de William Brana, eu vejo o ministério da noiva em Apocalipse 10, 8 a 11, eu vejo o ministério do Filho do Homem, eu vejo o ministério em Cristo como Filho do Homem, eu vejo Cristo em William Brana como Filho do Homem outra vez, cumprindo São Lucas 17, 26 a 30. Agora, é bom a gente desejar ver um daqueles dias, mas sabe o que eu tenho que fazer? Me satisfazer com o dia que eu vivo. É porque a gente sempre fala daquele dia, algo aconteceu, algo vai acontecer. Agora eu quero ficar satisfeito e o meu coração alegre por olhar e ver esse dia. Se eu visse alguém ter uma mensagem melhor, alguém diz, o fulano tem, você é cego. Aonde tem uma mensagem melhor do que aquela que Apocalipse 10, 8 a 11 revela 10 de 1 a 7. Porque 10 de 1 a 7 foi revelado em Brana. E as pessoas não viram que Deus estava em Brana, que Brana tinha o ministério do Filho do Homem, que Brana era Deus encarnado, que em Brana estava um novo nome de Deus. Eles não viram. Então agora a noiva, a esposa, revela Brana, revela Apocalipse 10, de 1 a 7. Vocês leem, mas vocês não creem. Nós estamos aqui para revelar até que chega o ministério de João, comendo o livrinho. A gente vai comendo o que a gente pode aqui, a gente vai comendo esse manjar, vai comendo esta palavra, porque isso não é nem beber leite mais, isso daqui é comer a palavra, comer o livro, a revelação para o dia em que vivemos. Qual o seu desejo? Nós ainda vamos ter irmão Brana na terra, e ele vai andar de avião. Vê se o irmão Brana vai vir na terra, vai precisar desses aviões velhos nossos, lá de 1960. Vê se o irmão Brana vai precisar desses aviões velhos, até nós ter medo de viajar num avião antigo desse. Vê se o irmão Brana vai vir aqui para viajar num avião desse, filho. Ele vai vir num outro corpo. Quando ele estava aqui, pelo que eu ouvi, ele atravessou a parede um dia. Pensa bem, quando ele vier aqui na ressurreição, juntamente com os ressurretos, pensa bem o que vai acontecer. Você vai precisar de avião, você vai precisar de nós ficar preparando cadeiras para ele poder pregar para nós. Não, ele já ensinou tudo. Você vai desejar coisa que não existe mais. Você tem que desejar hoje o que Deus deu para William Brana, revelação dos selos. O último eleito já entrou, que era ele. O último eleito é o último mensageiro. Vocês podem lutar até o fim, mas vocês não vão ganhar essa batalha. Vocês estão perdidos. O último eleito é o último mensageiro. A hora da meia-noite foi quando William Brana estava na terra, dizendo, eis aí o esposo. E ele mesmo pregou. O que é o esposo? É a palavra revelada. É o esposo. Mas quem é que quer a palavra revelada? Só a noiva.
Só a esposa. Por quê? Porque a esposa come o livrinho. O que é o livrinho? A palavra revelada. Aí sim. Por isso estamos vivendo em dias gloriosos, com gente pequena, com gente simples, com gente pobre, mas com gente que crê, com gente que olha na Bíblia e diz: isso é verdade, olha na mensagem e diz: olha, eu creio nisso. VHM diz: mas é o novo nome de Deus mesmo. A pessoa tem condições, tem revelação para isso. Já não é mais desejar outro dia. O irmão Branham chegou a desejar a igreja primitiva, os dias da igreja primitiva, antes da revelação dos selos. Mas depois da revelação dos selos, ele diz: por que você pensa no outro dia? Esse nosso dia é melhor, porque era o dia de revelação. E vocês que pensam no outro dia, desejando os dias do irmão Branham, porque vocês pensam o nosso dia é melhor. Esses dias é dia de comer o que os americanos não comeram. Eles gostam de lanche, bolota. Eles gostam de lanche. Mas a palavra, eles não comeram, eles não comem. O nosso tempo aqui é melhor, é o tempo de comer o livrinho. E vamos comendo até que João chega. Por favor, eu não tenho visto outra coisa melhor, então eu como e chamo você para comer. Venha comer comigo, venha alimentar comigo desta palavra que o mundo não quer alimentar, mas é a palavra escondida, é o alimento escondido em seu devido tempo, que está com a noiva, a esposa, a qual é a única que pode reconhecer esse dia do Filho do Homem que aconteceu nos Estados Unidos. Cristo veio numa nova carne, Cristo com um novo nome, não mais Cristo Jesus, agora era Cristo Branham. Isso é verdadeiro. O que você tem, isso é verdadeiro. Cristo Branham, Deus em carne, mas não para batizar em nome de William Branham. Não existe batismo, você não pode corromper as Escrituras. Um vem, rasga, põe fogo, o outro vem, corrompe na interpretação e diz que tem que ser batizado em nome de William Branham. Isso é falso, como o outro que queimou a Bíblia, como a Igreja Católica que queimou a Bíblia na Idade Média. Então assim também são estes hoje, homens que se diz profetas, que queimam a Bíblia, e outros que vêm e a interpretam. E como podem dizer que William Branham morreu, ressuscitou e subiu ao céu? Oh, isso é pior que paganismo. Não tem Bíblia, não tem mensagem, mas tem gente pagã para crer nestas coisas. Tudo contrário às Escrituras. Os dias são passados, filhos. Se vocês examinassem a vinda desses mensageiros depois de William Branham, vocês os reprovariam, porque nenhum tem sinal, não tem sinal da palavra. E a gente dá graças a Deus que cada um vem cumprir uma escritura, mas eles nunca viram Apocalipse 10, 8 a 11. Agora, se eles for ler, está tarde. Agora é tarde. Vocês que se diz profetas no lugar de Branham, então agora é tarde. Se vocês quisessem essa escritura de Apocalipse 10, 8 a 11, agora é tarde. A menos que a gente vê você comer o livrinho, mas você queima o livrinho. Eles não comem o livrinho, eles queimam o livrinho. Eles queimam mensagem, eles queimam Bíblia. Eles não têm o ministério que o próprio Jesus disse: olha, meus discípulos, vai chegar dias que vocês vão desejar ver um dos dias do Filho do Homem. Em outras palavras, vocês estão vendo aqui esse dia, mas vai chegar dias que vocês vão desejar ver. Eu creio que ali na frente os discípulos podiam pensar: se nós tivéssemos ele aqui, na hora difícil, de resolver algum problema, se nós tivéssemos ele aqui. Mas como ele estava em espírito agora, eles não podiam tê-lo em carne. Nós não podemos ter aqui Branham em carne, mas ter o Espírito que ungia Branham.
E o Espírito que ungia Brana é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Jesus, que ungiu Brana e agora vem para ungir a igreja. Por isso a igreja dá vontade de comer o livrinho, dá vontade de comer os selos revelados, os trovões revelados, o novo nome revelado. Dá vontade de comer por quê? Houve uma revelação que caiu no seu coração nesse dia. Tem uma mensagem que não posso nem pensar em retornar nos dias da América do Norte. Eu estava pensando assim, é tão triste para aqueles que andaram com o irmão Brana e olhar assim e não vê-lo na rua mais, e não vê-lo na igreja, e não vê-lo nas caças, nas pescas. Oh, é tão triste, meu Deus do céu, é tão triste. Era um dia do Filho do Homem. Eles não deram bola para aquilo, eles apenas olharam para o homem Brana, mas não olharam para o ministério que estava dentro do homem Brana. O ministério era Filho do Homem, que estava dentro do homem Brana. Eles deveriam ver isso, como o próprio irmão Brana mostrou estas coisas. E esse ministério estava ali dentro. Não era o anjo, o Filho do Homem, mas ele estava realizando o ministério do Filho do Homem. É o que o irmão Brana diz nos ungidos dos últimos dias. Por que você não quer? Por que você não aceita? Vamos continuar desejando o dia de ontem, quando nós temos o dia de hoje? O dia de hoje é melhor. No dia de Jesus, Jesus disse que não sabia o dia e a hora da vinda do Filho do Homem. Ele não sabia. Mateus 24, 36. Agora, isso já cumpriu. Nos dias do irmão Brana, isso já cumpriu. E agora? Você não deseja ter este algo que manifestou nos dias do irmão Brana? Ter aquela palavra, aquela revelação, aquela luz que você nunca teve desde quando o irmão Brana foi embora? Quantos só tiveram a mensagem pervertida, vieram para o Brasil com ressurreição isolada e eles creem até hoje, ninguém tira isso deles, porque foi a primeira semente que caiu, já engravidou eles. Estão gerando o anticristo, porque não é bíblico o que eles creem. Agora, quando vem a hora da gente saber aquilo que o irmão Brana não podia falar, irmão Brana realizou aquilo que Jesus não podia saber no seu dia. Agora, irmão Brana não pôde saber o que nós temos aqui. Passou numa outra língua. Ele não pôde saber disto, mas ele deixou tudo revelado. E agora você tem esta palavra. Vamos comendo isso daqui até que apareça algo melhor, até que apareça João e come o livrinho. Vamos comendo, vocês vão comendo aqui Cosmar, até que apareça João, certo? É bom ver assim, mas vão comendo comigo esta palavra, esta revelação, porque agora não adianta você desejar o dia de ontem, o dia do Filho do Homem na América do Norte. Nós estamos no dia da esposa. Esse é o nosso dia. Você vai ficar na tribulação e vai desejar esse dia. Você vai desejar ter um desses dias, uma dessas pregações, e não vai poder ter mais na grande tribulação. Grande criatura, nós somos agradecidos ao Senhor pela palavra que o Senhor deu ao seu profeta William Branham, pela revelação dos selos, que ficou escondida dos sábios, entendidos, que viveram no tempo do irmão Branham, e até hoje, Pai, isso está escondido e revelado aos pequeninos. Obrigado. Onde tiver um irmão eleito, uma irmã eleita, que eles possam manifestar e dizer: olha, eu creio desse jeito. Eles vão fazer isso, Pai. Eles vão
falar conosco, eles vão falar com algum irmão, e vai dizer, eu creio nisso daí, eu creio desse jeito, eu aceito esta palavra, eu estou vivendo num dia que o irmão Branham não podia falar, e eu estou vivendo agora num dia que eu posso ouvir o que o irmão Branham não podia falar, porque hoje a esposa pode falar, é o nosso dia. Obrigado, Pai. Ajuda, revela, meu irmão, minha irmã, dai saúde, dai libertação a este povo, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Muita alegria e sem omissão, por crer na mensagem do dia, alcancei perdão. E quando estava duvidoso em meu coração, o Deus que é misericordioso me mandou João. A graça veio em profusão, trazendo a libertação. E hoje eu dou glória a Deus com muita gratidão. Deus veio em meu coração e fez uma transformação. E hoje eu dou glória a Deus pela revelação. Eu não sabia que os 7 selos foram revelados, e não sabia que o tempo já tinha acabado, e nem que o Filho de Deus já tem um novo nome. Mas hoje sei pela mensagem do Filho do Homem. A graça veio em profusão, trazendo a libertação. E hoje eu dou glória a Deus com muita gratidão. Deus veio em meu coração e fez uma transformação. E hoje eu dou glória a Deus pela revelação. E hoje eu dou glória a Deus pela revelação. Agora é tempo de dar glória a Deus por esta revelação, né? Você vem e lê os nomes e a gente vai fazer a oração da fé por cada pessoa que tenha necessidade. O pastor Ivair tinha me avisado que ele ia dar ceia, mas depois houve um imprevisto e não vai poder dar a ceia agora, após a nossa reunião. Deus abençoe, pastor Ivair, e o seu ministério também ali na cremação, e o pastor Mendes, seu ministério, e o pastor Edielson, o pastor Josué, seus ministérios. Deus abençoe cada um de vocês aí no Pará e todos vocês por toda parte. Mas essas pessoas que pedem a oração, como a esposa do pastor Ivair, a irmã Norma Barros, também fez o teste, né, e deu que era Covid-19. Então, vamos orar. Ninguém desespera, você tem que saber, é crer. Você crer, fique em paz, que a cura ele já deu antes do Calvário. No Calvário ele concretizou, mas ele já deu antes do Calvário a cura de qualquer enfermidade presente ou futura. Ainda virá mais doenças que aparecerão neste mundo, porque estamos num mundo cheio de enfermidade e de vírus, e vai aparecendo cada dia mais ainda. Porque onde tem pecado, você tem que saber que tem muitos vírus, muito pecado, muita morte, muito mal. Nós estamos num mundo, como diz o profeta, num mundo de pestilentos. Isso é verdade. Olha, tem peste por todo lado. E não adianta você falar, não vai cair mais peste, que vai. Vai estar profetizado que vai vir mais ainda para a grande tribulação. Parece que vai aproximando, aí vocês viram a praga do gafanhoto, praga da formiga, praga das vespas gigantes, e vai aparecendo, né? Vai aparecendo as pragas. Mas no período da tribulação vai aparecer muito mais, muito mais. Por isso a igreja preparada sai antes destas coisas acontecerem, antes da tribulação. Vamos aqui ouvir os pedidos
e vamos orar. Então, irmão Arthur pede oração pelo seu pai, Alain, que está com Covid. Esse pedido foi mandado aqui pelo irmão Evandro, né? Que agora também pediu oração por Rosa e família, na África. E o pastor Ivair, como o pastor disse, né? Pediu oração pela sua esposa irmã Norma, Glória e João Pedro também, né? Irmão Cosme pede oração pela sua irmã Marlene. Irmã Deusa oferece esse culto em ação de graças pela cura de seus pais, Salomão e Elizabeth. Pastor José Julião pede oração para continuarmos tendo vitórias, né? Deus abençoe. Grande Criador, Tu és o Deus forte, que conhece todas as coisas. O Senhor pode tocar nesses corpos de irmãs e irmãos, pessoas que estão sofrendo com Covid-19. O Senhor pode penetrar nesses corpos, abolir todo mal e conceder saúde, uma boa respiração, não haver dor, não haver febre, não haver inflamação, infecção, o pulmão funcionando normalmente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos aquilo que o Senhor fez por nós aquele dia no Calvário e declaramos estas vidas que lemos os seus nomes, as declaramos curadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus amados, agora estamos chegando ao final e, se Deus quiser, quinta-feira tem mais. Quinta-feira, às 8 da noite, estaremos aqui para mais uma palavra a seu favor. E vamos ver durante essa semana se dá para fazermos um culto no final da semana ali no tabernáculo. Do contrário, estamos aqui. Vai voltar. Sempre acontece, volta a complicar. Mas eles estão fazendo sem mesmo. Se for de máscara, eu vou ficar aqui mesmo. Pregar para mim mesmo e você na sua casa. Certo? Deus abençoe cada um de vocês. Uma boa noite a todos vocês que estão conosco. A irmã Isabel, lá de Londres, que sempre ouve, seu esposo, o irmão Enoque. Deus abençoe toda a família, né? E os demais aí, Estados Unidos, Califórnia, que estão sempre conosco. E na África nós temos aí vários irmãos conosco. Eu não esqueci nada hoje, não. E tem hora que eu esqueço alguma coisa, né, rapaz? Acho que eu não esqueci, não tinha nada para hoje que os irmãos pedem, né? Talvez pede durante a semana e a gente esquece quando chega no domingo para fazer alguma coisa para vocês. Por isso, quando pede oração, eu já oro na hora, porque senão a gente pode esquecer. Todo pedido de oração que a gente encontra nos pedidos de oração, a gente pega e já ora na hora para ajudar cada pessoa, para a gente não deixar para depois. Mas se tem alguma coisa que eu não falei, vocês me desculpem, na próxima vez a gente tenta falar aquilo que não falou agora. Falou, meus irmãos, Deus abençoe, uma boa noite a todos vocês e, se Deus quiser, quinta-feira estaremos com vocês. Um abraço, boa noite. Estou de passagem, não sou daqui, em minha alma impresso, o meu lado vi, uma longa estrada, eu já percorri, portanto se eu cair, eu parte a jornada. E nesse caminho tudo ficou para trás, tradições humanas nem me lembro mais. Foi numa alvorada que o sol me iluminou e a pátria
tudo eu faço